Primeira questão de hoje, UniOeste 2018, fala o seguinte: uma jarra térmica com aquecimento elétrico e paredes adiabáticas, ou seja, paredes que não trocam calor com o meio externo, não entra nem sai calor por essas paredes, nem do meio externo não entra na garrafa, da garrafa não vai para o meio externo, adiabáticas. Pode ser utilizada para aquecer líquidos em seu interior, utilizando um elemento resistivo que aquece devido ao efeito Joule. O que é isso? É uma resistência e quando passa a corrente elétrica, ela transforma em energia térmica, como uma resistência faz, e isso se chama efeito Joule, essa conversão de energia elétrica em energia térmica. Considere uma jarra térmica com aquecimento elétrico. Uma jarra térmica com aquecimento elétrico projetada para operar a uma tensão de 100 volts e corrente elétrica de 4 amperes, através de seu elemento resistivo para produzir aquecimento. Então, esse elemento resistivo, a jarra térmica, ela usa 100 volts e uma corrente de 4 amperes que passa através da sua resistência para produzir esse aquecimento por efeito Joule. Deseja-se aquecer 0,50 litros de água da temperatura inicial de 15 graus Celsius até a temperatura final de 95 graus Celsius. Ficou meio coladinho, mas dá para ler, né? Até a temperatura final de 95 graus Celsius. Considere que não há troca de calor através das paredes da jarra, tá? Que ele já tinha dito que eram adiabáticas, né? Ele falou que adiabáticas perfeitamente estão adiabáticas, não há troca de calor, não considera essas trocas, não tem trocas, não há troca de calor através das paredes da jarra, e que o calor gerado pelo elemento resistivo é integralmente transferido para o líquido. Ou seja, tudo que sair ali de energia térmica, que virou energia elétrica, que virou energia térmica, vai ser absorvido, vai ser transferido para o líquido, não vai ser usado para outras coisas. Legal, isso facilita a nossa vida, que eu não preciso ficar preocupado com dissipação, eficiência, né, do rendimento desse processo. É 100%. O que ele produz de energia térmica, a água pega. Assinale a alternativa que mostra corretamente, lembrando que a UniOeste tem que ficar atento com isso, né? Às vezes ele pede incorreta, que mostra corretamente o tempo necessário para causar essa variação de temperatura na água. E aí ele dá calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, que é igual a 4,20 ou 4,2 joules por grama grau Celsius. E ele te dá a densidade da água, que é usar essa letra Rho, né? Muita gente fala que é um Pzinho, mas é uma letra grega cujo nome é Rho, que é a densidade, 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 kg por metro cúbico. Vou até colocar aqui uma coisa que eu acho que vale a pena você saber de cor, por prática, que acaba sendo muito útil quando é água. Você acaba tendo que ela é 1 kg por litro. Tá? Acaba sendo 1 kg por litro, ou seja, 1 litro de água tem 1 kg. Meio litro de água vai ter meio quilo. Isso ajuda em muitas questões. Aqui não colocou, você teria que fazer a conversão, mas aí eu acho que vale a pena não ficar convertendo e já saber isso de cor. Para água, eu acho que vale a pena, porque cai muito. Tá? É uma dica aí para vocês. Inclusive, ele dá essa relação na questão 2, que a gente vai ver em seguida. Tá? O que eu preciso lembrar aqui? Eu estou vendo aqui uma variação em temperatura. Então, eu vou trabalhar com a ideia de quantidade de calor sensível, tá? Que é quando há variação em temperatura. E aí eu lembro que a equação que determina aí essa quantidade de calor sensível, ou seja, quanto uma certa massa de um certo material vai receber de calor de acordo com o seu aquecimento, é Q igual a M vezes C vezes delta θ, onde Q é a quantidade de calor absorvida por esse corpo, M ou cedida, né? Se for cedida vai ser negativo, a quantidade de calor, pensando primeiro em absorção, a massa desse corpo, o calor específico sensível, que é o Czinho, é quanto de energia cada grama dele precisa para aquecer 1 grau Celsius normalmente, depende da unidade de medida. Falei aqui grama grau Celsius porque é o que geralmente se usa, está aqui. 1 caloria por grama grau Celsius, que precisa de 1 caloria a água para que 1 grama dela aqueça de 1 grau Celsius. Aqui tem 4,2 joules grama grau Celsius, que a água precisaria de 4,2 joules, e não calorias, 4,2 joules para cada grama aquecer-se de 1 grau Celsius. Daqui você tira, inclusive, que cada joule, então, cada caloria equivale a 4,2 joules, porque os dois estão em gramas por grama grau Celsius. A única coisa que muda é a caloria para joule, que é 1 é 4,2.
Daqui você tira a relação de que cada uma caloria equivale a 4,2 joules. Voltando aqui, então eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Aqui é a quantidade de calor sensível. É só a quantidade de calor, que já está lá o nome sensível. Pode ser absorvida ou cedida, como eu falei, quando ela é cedida pelo corpo, ele perde temperatura e fornece calor para o ambiente, o que acaba sendo negativo. Quando ele absorve calor do ambiente, esse aqui é positivo. Aqui é a massa desse corpo. Aqui é o calor específico sensível, que eu já vi alguns autores e algumas questões chamar apenas de calor específico ou apenas de calor sensível. E aqui é a variação de temperatura. Tá? E é isso, mais do que isso que eu vou precisar aqui nessa questão, quando ele quer saber de tempo, eu vou precisar do conceito de potência. A definição de potência. Potência nada mais é que energia que é cedida ou absorvida ou transferida pelo tempo. É a razão com que ela é cedida ou absorvida, enfim. A potência é a energia dividido pelo tempo. Ah, professor, eu estou acostumado a ver Q por ΔT. Tudo bem, Q geralmente é usado para calor, né? Transferido, absorvido, cedido. Ah, eu estou acostumado, professor, a ver tal, aqui a letra de trabalho por ΔT. Sim, porque trabalho é energia sendo transferida de um corpo para o outro, tá? De qualquer forma, é sempre energia por tempo. Tem outras formas de potência que a gente usa em eletrodinâmica. Eu vou deixar para a questão, acho que é a 2 ou a 3 dessa aula, que a gente vai precisar delas. Nessa, eu acho que a gente não vai precisar. Se precisar, eu coloco aqui. Vamos fazendo a questão. Se precisar desse conceito da eletrodinâmica, eu vi aqui que tem volt e ampere, mas eu não sei se vai precisar. Isso aqui vai me dar a potência, né? Isso aqui vai me dar a potência. Mas ele quer saber qual a alternativa que mostra corretamente o tempo. Isso. Então, vou ter que calcular a energia. Sim, então vou precisar da ideia de potência da eletrodinâmica. Então, aqui tem uma potência no geral. E na eletrodinâmica, você também calcula a potência como por 3 outras equações. O famoso PUI, potência é igual a U vezes I. Tenho o π quadrado, potência é R vezes I ao quadrado. E também pode ser calculado como U ao quadrado sobre R. Onde aqui é o que? A tensão, né, naquele trecho de circuito, vezes a corrente que atravessa esse trecho de circuito. Aqui seria a resistência pela qual passa uma certa corrente. E aqui tem a tensão em volta daquele trecho do circuito dividido pela resistência daquele trecho do circuito. Qualquer uma das 3 equações vai te dar a potência, tá certo? Essa aqui em especial geralmente é usada para potência dissipada, mas se você estiver trabalhando com resistores, a potência dissipada é a útil, porque a função do resistor é transformar energia elétrica em térmica por efeito Joule. Então aí vai depender do contexto. Por enquanto você fica com a ideia de que essas 4 equações aí, essas 3 à direita mais a eletrodinâmica e essa da esquerda em qualquer parte da física, te dá a potência. Agora sim, vamos lá. Então eu vou calcular primeiro a potência, porque eu tenho U e tenho I, né? Eu tenho aqui a tensão e tenho I. Então eu consigo calcular a potência. Potência é igual a U vezes I. E vai dar 100 vezes 4. Como o U está em volts, que é sistema internacional, e a corrente está em 4 amperes, que é sistema internacional, aqui eu estou em sistema internacional, a unidade da potência é o watt. Beleza? Aí eu quero saber o tempo, né? Eu preciso então da energia, porque potência é energia pelo tempo. Eu preciso saber a energia para depois calcular o tempo. A energia, eu descubro qual foi a energia cedida, que essa aqui é a potência do resistor, mas toda a energia que ele cedeu, a água pegou. Então, se eu calcular quanto que a água pegou de energia, é porque veio do resistor. Então, aqui vai pegar Q igual a MC delta θ. Eu quero saber quanto vale esse Q. A massa de água, olha só, é de 0,50 litros, é o volume. Só que a densidade é de 1.000 kg por litro, ou como eu falei que vale a pena você lembrar, é 1 kg por litro. Até porque um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, são 1.000 kg para cada metro cúbico, ou 1.000 kg para cada 1.000 litros. Esse que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, eu acho que realmente vale a pena decorar, mesmo se você não queira decorar 1 kg por litro, que eu também acho que vale muito a pena, mas que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, serve para você converter aí de metro cúbico, centímetro cúbico, para litro ou mililitro à vontade, tá certo?
Então, aqui, se eu tenho meio litro, ou seja, se eu tenho 1 litro, eu teria 1 quilo. Se eu tenho meio litro, eu tenho meio quilo. Só que o Czinho está em caloria por grama grau Celsius ou joule por grama grau Celsius. Então, está por gramas. Então, meio litro vai dar meio quilo, mas escrevendo em gramas, meio quilo dá 500 gramas. Aí você sabe que você vai fazer compras aí, compra coisas por peso, você sabe que meio quilo são 500 gramas. O Czinho, aqui é o seguinte, eu já vou usar o 4.2. Por quê? Porque se eu usar o Czinho como 4.2, a energia já vai dar em joules. Se eu usar como 1, ela vai dar em calorias. Eu teria que converter para joules posteriormente. Como a unidade do sistema internacional é o joule, eu já vou colocar aqui o Czinho em joules, ou seja, 4,2, porque aí eu já tenho a massa em gramas, o Czinho vai estar em joule por grama grau Celsius. A variação em temperatura eu vou pôr em grau Celsius, foi de 15 para 95, faz aí, 95 menos 15 dá 80. Então, foi uma variação de 80 graus Celsius. Então, se o Czinho está em joule por grama grau Celsius, a energia vai dar já direto em joules. Por que eu quero em joules? Porque a potência está em watt, sistema internacional. Então, eu já quero achar aqui também no sistema internacional, a fim de que o tempo já saia também no sistema internacional, que é o segundo. Aqui vocês podem dar um pause no vídeo, fazer a conta. Eu já resolvi antes de gravar a aula, para a gente não perder tempo com essas contas, que vocês têm que perder aqui. Eu não posso, senão fica maçante a aula fazendo continha, mas vocês têm que treinar matemática básica. E alguns aqui eu sei que já treinam, por isso eu faço a questão antes e tenho aqui minha colinha. Essa conta aqui, cadê onde que eu fiz isso? Aqui. Isso, 16,8 vezes 10 à quarta joules. Então, isso aqui vai dar 16,8. Eu vou colocar 168. 168 vezes 10 ao cubo joules. 168 mil joules. Então, você tem que ter encontrado isso fazendo essa conta. Pronto. Agora que eu tenho a potência e tenho a energia, basta eu achar o tempo. Eu vou isolar o tempo. Vai dar a energia dividido pela potência, não é isso? Porque o ΔT passa multiplicando, ao passo que a potência passa dividindo. A energia eu coloco 168 vezes 10 ao cubo. A potência é 400, também conhecida como 4 vezes 10 ao quadrado. Quem já acompanha minhas aulas sabe que eu gosto de escrever como, quando tem número grande, como um inteiro vezes uma potência de 10, para mim facilita a simplificação aqui. Ó, 10 ao quadrado, 10 ao cubo sobra 10, 168 por 4, basta eu dividir por 2 e por 2. 168 por 2 dá 84, por 2 de novo dá 42. Como sobrou um 10 ali, vai dar 420. O quê? Como eu usei tudo no SI, aqui é segundos. Só que não tem 420 segundos, só tem 100 segundos ou 4.020 segundos, e tem vários em minutos. Como que eu faço para converter segundo para minuto? Cada minuto não tem 60 segundos, então eu vejo quantos 60 segundos cabem em 420, porque isso vai dar quantos minutos. Então eu divido por 60, 420 por 60 dá redondinho, 42 por 6 é tabuada, dá 7 minutos exatamente. 7 minutos, gabarito em casa.